Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Bandeirantes em São Paulo, ao vivo, a atriz, diretora, produtora. Ela não para, Grace Janoucas. Tudo bem, Grace? Tudo bem, Seja mais uma vez muito Danilo. bem-vindo. Sempre uma delícia, viu? Uma delícia. Obrigada por me receber. Estou muito feliz de estar aqui. Eu gosto muito da Band, já trabalhei aqui, né? Fez novela aqui, Chapadão do Bugre. Fiz, batendo um papo aqui fora do ar. Direção do Avancini, bravo. Um elenco bom, né? Tinha tanta gente talentosa Muita ali que a gente estava gente. relembrando. Agora eu vou te dizer que eu não sei exatamente que ano foi. Eu acho que foi em 1988. 8. Chapadão foi 88. Ai, que bom que tu tem aí anotado, porque a minha memória já não é a mesma coisa. Olha, a Grace está aqui para dividir as novidades da carreira, né? Tá em cartaz aqui em São Paulo, voltando à capital paulista com um espetáculo premiadíssimo, que é Nasci para Ser Dercy. A gente vai também relembrar as histórias, né, da carreira, os momentos marcantes, personagens de sucesso, tudo que a Grace fez e faz pelo teatro, pelo humor, né? Terça Insana, não dá para falar de Grace sem falar de Terça Insana, tudo que você construiu. Mas queria começar pelo espetáculo, porque assim que você chegou aqui eu falei, Grace, que bonito, né, ver a trajetória de uma peça, porque eu fui te assistir lá atrás, quando você estreou, era a primeira vez que você estava apresentando ali o Nasci para Ser Dercy para o público. Te entrevistei já aqui no Antenados, lá atrás, e você percorreu, né, fez várias cidades, turnê, recebeu prêmios importantíssimos, o Shell, a PCA, e que bom que o espetáculo continua, né, porque em tempos tão difíceis, não é, Grace, ver o que você está fazendo com o Nasci para Ser Dercy é muito bonito. Eu fico, olha, quando tu assistiu o espetáculo em 2023, né, a gente não imaginava, sinceramente, que o espetáculo ia acontecer dessa maneira, né, tanto que a gente tinha um mês de temporada e depois se esticou mais um mês e não parava de ter gente, público lotado e não tinha mais lugar. Aí depois a gente conseguimos uma temporada alternativa, né, num outro teatro para abraçar esse público que queria ver, porque tu nunca sabe quando tu lança um espetáculo o que vai acontecer, se vai ser um sucesso, se o público vai gostar, se o boca a boca vai funcionar, se as pessoas, se a imprensa vai ter interesse, se o público vai ter interesse. Então, assim, é uma corda bamba, um dia jazz, um dia samba, né? Mas assim, é maravilhoso fazer teatro e ter tido a sorte de ser escolhida, ser convidada para fazer essa personagem, né? E esse espetáculo pelo Kiko Rieser, que é autor e diretor, e poder vivenciar esses anos que é um encantamento de plateia, né? O texto é maravilhoso, o espetáculo ele é simples, mas ele é tão legal. Então acho que isso justifica, a gente é tão honesto com o que a gente faz, isso justifica, assim, o espetáculo não continuar essa trajetória é muito legal, sabe? E claro, vou te falar, não é fácil. A gente está entrando no 3º ano de espetáculo, né? E sempre viajando o Brasil e tal. E essa é, a princípio, a última temporada, tá? Aqui em São Paulo. Por quê? Porque o tempo que a gente fica aqui não é suficiente. A gente acha, não, agora deu. Todo mundo que queria ver já viu. Não. Quando volta, quero ver de novo. Então, assim, é muito legal a gente ter um espetáculo que o público pede para reassistir e tudo mais. E tem uma outra coisa que é maravilhosa. A possibilidade que a gente tem nesse espetáculo de desconstruir aquela imagem cheia de preconceito que as pessoas têm em relação a Dercy e mostrar a mulher incrível que ela foi. Claro, engraçadíssima, inteligente, mas assim, a humanidade da Dercy, né? Então, isso para mim virou uma missão. E você sabe que eu acho que, bom, para quem não foi assistir, daqui a pouco a gente vai passar o serviço completo, tá em cartaz no Teatro Itália, aqui em São Paulo, sábado, domingo, a gente já vai passar o endereço, o site para comprar o ingresso, mas o espetáculo presta essa homenagem, né, a Dercy Gonçalves. Acho que o texto é muito feliz a unir esse apelo popular, sim, que ela tinha. Era uma mulher desbocada, sim, mas ela lutava muito, não é, contra a ditadura militar, por exemplo, né, a censura. Era muito, acho que uma das bandeiras, né, que ela levantava, política ela não levantava, mas uma das bandeiras que ela levantava era a liberdade, né? A liberdade feminina. Então é muito bacana. Na primeira Copa, acho que de 82, né? Que a gente teve uma ampliação mais significativa. E aí, desde então, o número de participantes foi crescendo até a gente chegar ao imenso... Sobre Dercy Gonçalves.
Que coisa, né, Grace? Porque, né, uma história como a da Dercy, que começou ali no teatro de revista, o que ela fez pro teatro, muita gente não sabe, não é? Exato. Ser cruciais para que a gente saiba se de fato esse acordo será fechado, será realizado ou não, como bem destacou aqui o Zaidan. Pontualmente 9 da manhã. Que ela fez para o teatro brasileiro, com humor também. E tem um trecho da peça que é justamente sobre a censura, não é? Exato. Da piada. Seus estilos diferentes, traz de volta, por exemplo, a equipe do Haiti, que a última vez que ela participou em 74 estava sob a ditadura. Maior da história, porque ela está acontecendo em 3 países sede e, ao mesmo tempo, é a Copa com maior número de seleções já envolvidas, né? Com 48 participantes. Serão quase 2 meses, né, de jogos que a gente vai acompanhar bem de perto, até que a gente possa ter aquele afunilamento natural que deve começar na segunda fase, com as primeiras equipes sendo cortadas, sendo desclassificadas, né, Zaidan? Ô, Ana, as 2 Copas com menos seleções foram exatamente a primeira, 30, e a de 50 no Brasil. Porque é bom lembrar o que escrever sobre a história das Copas. E você demonstrou que, pelo contrário, havia um farto material a ser pesquisado para que o público conhecesse. Do Baby Doc, foi o primeiro caso de doping, é um exemplo aí que eles querem reescrever a história deles também. Como é que você encarou, por que você resolveu encarar essa empreitada e qual Copa do Mundo exigiu mais estudo? Os países, Cabo Verde, Uzbequistão, são as novidades que todo mundo está esperando para ver na Copa, e tende a ser assim daqui para frente, com novos países, com novas culturas, trazendo aí para o nosso futebol a imagem que eles querem passar deles. Bacana ver isso sendo contado no palco também. Já virou minissérie, já virou outras coisas. Exato, agora saiu mais uma biografia da Dercy. E esse é o primeiro espetáculo de teatro. Mais pesquisa, foi da época do fascismo, as 2 Copas que a Itália ganhou, 34, 38. Ou foi a primeira Copa no Uruguai, só com 13 seleções. Né? Além dos favoritos que trazem os craques. Então tá cheio de novidades essa Copa, cheio de times. Agora, falar um pouco mais sobre as histórias das Copas, né? Porque a gente está vivendo uma Copa que é diferente, num contexto em que o mundo está, que é muito diferente, inclusive envolvendo um dos países sede, né? Que é os Estados Unidos. Tá com a gente aqui na linha já o Nelson Neto, que é historiador, especialista quando a gente fala no assunto Copa, porque ele é autor de livros sobre a história da Copa, das Copas, né? Do mundo, da FIFA. Nelson, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada por participar com a gente aqui nessa manhã de sábado na Bandeirante, e seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Zaidan. É sempre um prazer aqui atender a Band, a gente falar aí da história do futebol. Tem muita coisa legal, bons times que nós vamos conhecer só agora. Nelson Neto, você mergulhou. Só conhecer. Primeira coisa que eu queria te perguntar, então, antes do Zaidan entrar, aproveitando aí o rabicho do último papo que a gente estava tendo, sobre a diferença. Então, 50 foi uma Copa também com 13 seleções. Agora, tivemos 34, 38 já havia crescido, o mundo estava numa crise tremenda. Ou foi durante a Guerra Fria? Qual Copa do Mundo ou quais Copas do Mundo exigiram mais pesquisa, mais trabalho? Nelson, bom dia. Você conta aqui para o nosso ouvinte? Sim, tenho Do palavrão? do palavrão. Porque assim, só Como é que você enxerga que essa Copa do Mundo de agora, de 2026, é diferente de outras Copas que a gente já teve? Uma empreitada que pouca gente conseguiria. Porque escrever sobre Copa do Mundo, há inúmeros livros no mundo inteiro. Bom dia, mestre. Sempre um prazer falar com o senhor. Então, a primeira Copa ela é emblemática nesse sentido. E na Copa de 70, a última do Pelé, a primeira Copa transmitida ao vivo para o Brasil foi a de 70, foi a última Copa do Pelé, a conquista da Gilles Rimet.
A Copa de 70, sobre a história das Copas, né? Mas o seu trabalho, ele é muito diferente, muito especial, porque você conseguiu trazer o ambiente político da época, informações sobre os jogadores que estavam nas Copas, imagens daquelas Copas. Porque desde a criação da FIFA em 1904, tem sempre aquela esperança do quase vai acontecer, quase acontece a Copa, e traz as histórias mais olímpicas, né, que era a época que, inclusive, o Uruguai está cobrando aí os títulos mundiais de 24 e 28. São inéditas. Então a sua pesquisa foi muito, muito, muito bem feita. Você conseguiu um feito porque imaginava-se que não havia mais Para botar no contexto, sim, a Dercy, a coisa do palavrão acabou virando um marketing para a Dercy. Ela é uma mulher muito... Por causa das Olimpíadas, então traz um pouco dessa história da Olimpíada. E então a Copa de 1930, ela traz muita coisa. Aliás, eram 14 países e o Egito, infelizmente, ele atrasou no embarque. Ele viria num vapor com a seleção da Iugoslávia. Muito inteligente, era com isso que ela botava comida na mesa, né? Você, naquela época, uma mulher que se comportava daquela maneira, tem que ver, uma coisa, né, já era o marketing dela. E tem, em muitos momentos ela fala do palavrão, ela fala, não falo palavrão para ofender, eu falo para divertir. Às vezes eu tô andando pela rua e um molequinho de rua chega pra mim e fala, Dercy, fala um palavrão pra mim. Eu não vou falar palavrão nenhum. Seu Bostinha! E ele se mija de rir. E esse riso é um carinho, é o maior agradecimento que o meu trabalho pode ter. Quando eu arranco uma gargalhada de alguém, eu sei que eu tornei a vida dessa pessoa um pouquinho melhor. Então, claro, e tem momentos assim, eu não sei, tem vários momentos em que ela analisa a questão do palavrão e tal. Eu não sei exatamente qual tu está te referindo. Tem muitos. Tem quando ela quando ela enfrenta um censor. Isso. O censor vai lá e fala, e aí, ela está se arrumando, isso é verdade, aconteceu. Ela estava se arrumando, né, para fazer o espetáculo, e aí, claro, o público já estava entrando, e aí vieram dizer a ela que tinha um cara da censura federal, porque antigamente a censura tinha que ver texto, tinha que ver tudo para tu poder entrar em cartaz com algum espetáculo. E aí disseram que tinha um cara da censura lá no meio da plateia, e aí ela saiu do camarim do jeito que ela estava, de bobs, de roupão, botou uns chinelos e foi lá. Mandou abrir a cortina e falou, qual o seu problema comigo? Aí ele falou, a senhora está falando muitos palavrões na peça. Ué, como é que o senhor sabe? O espetáculo nem começou? Mas está aqui, no texto. E eu lá sigo o texto, porque ela era a rainha do improviso, né? A senhora sai do texto? Não, meu senhor. Eu nem entro. E aí, isso realmente aconteceu. Eu não vou continuar, porque o diálogo dela com ele é uma maravilha. E, claro, inclui alguns palavrões. A senhora tá falando... a senhora sai do Deus? Não, eu nem entro. Aí ela fala assim, não, só aqui eu contei 5 PQP. Que é PQP? Isso não é palavrão? Que burro, não é palavrão. Aí ela... Enfim... Então tem muitos momentos retratados... Desse enfrentamento direto, né? Direto. Inclusive tem vídeos da Dercy onde ela se coloca com muita autoridade, com muita coragem. Porque também, eu vou dizer uma coisa para vocês. Para uma mulher inteligente como ela, com uma personalidade extraordinária que ela tinha, uma capacidade de percepção do seu entorno. Nasceu em 1907, num mundo que hoje é machista pra caramba, um patriarcado sufocante. Imagina, e isso que nós temos mais consciência hoje, imagina na época. Se a Dercy não tivesse coragem, nada teria acontecido com ela, né? E ela teve coragem e muita resistência, muita resiliência, porque o que ela passou, assim... Então, o que o espetáculo faz é trazer a humanidade da Dercy, pra gente entender
como que essa pessoa, essa mulher, se construiu, como chegou a isso. E, claro, a história do palavrão era um recurso. Era um recurso para atrair público, que é o que a gente estava falando agora, antes de começar, né? Até quando a gente começou, espetáculos incríveis que tem, coisas maravilhosas, é um investimento, é uma dedicação, e às vezes não rola. E acho que a Dercy também foi mal entendida, não é, ao longo da vida, não é, rotulada de todas as maneiras. Ela, aliás, na vida privada, era muito reservada, não é? Passou por muitas situações, então acho que o espetáculo ele é muito assertivo, né, nesses aspectos todos, no texto, na sua interpretação. É uma atriz, né, que está vivendo ali. O espetáculo, na verdade, é isso, né, Grace? A história de uma atriz tá fazendo um teste. que vai fazer um teste para viver Dercy Gonçalves no filme, e ela se revolta com o roteiro quando ela chega lá. Porque eles estão pintando a Dercy como a velha louca que só falava palavrão. E ela conheceu Dercy, porque a mãe dela, atriz, né? Porque a mãe era cabeleireira da Dercy, e teve a oportunidade de conhecer a Dercy por trás da persona Dercy Gonçalves. E ela começa a contar quem foi Dercy Gonçalves na intimidade, assim. Não, então, assim... como ela pensava, as lutas que ela passou, e também, e acho assim, acima de tudo, as coisas que ela enfrentou para poder ser quem ela era. Ela apanhou muito, ela foi roubada, ela, sabe, coisas que às vezes a gente olha aquele produto pronto e não tem ideia da luta que é a gente ter a coragem de ser quem a gente é. Então isso é para mim, assim, levar a história da Dercy nesses 3 anos, poder oferecer para o público essa troca e esse encantamento, as pessoas saem encantadas, né? Encantadas pela história da Dercy. E claro, com a bochecha doendo de tanto rir, né? Mas assim, é uma missão para mim, sabe? É uma missão, inclusive uma missão anti-preconceito, porque eu acho que a gente precisa sempre, antes de ficar com aquilo que nos deram já numa prateleira, a gente tem que pensar como que aquilo foi parar lá naquela prateleira. Quando tu vê um micro-ondas, tu vê um micro-ondas pronto. Ninguém sabe como é que foi o processo de construção, né? Para chegar nessa coisa que aquece uma comida tão rápido e facilita a nossa vida. Ô, Grace, você que é uma referência, né, no teatro, no humor, no improviso, a gente vai depois entrar nisso também na sua trajetória, mas qual era o seu contato com a Dercy? Você conhecia mais, conhecia menos a partir desse texto que você se aprofundou? Sempre foi fã, assistia, chegou a trabalhar junto, conheceu pessoalmente? Como que era? Olha, a Dercy, eu sempre falo isso, quando eu nasci, a Dercy já existia, a Dercy era um ícone, né? Era Dercy, Pelé, Silvio Santos, né? Hebe, já era um Papai Noel, né? Ícones eram, então assim, fui indo com a Dercy, me lembro quando eu era pequena, tocava na rádio, a perereca da vizinha, tá presa na gaiola, né? Eu era criança. Bom, aí fui assistir Dercy em muitos programas, via muito a Dercy na Hebe, às vezes tá aquela figura. Nossa, os filmes da Dercy, aqueles preto e branco, eu assistia quando era criança, à tarde, né? Aquela Dercy sempre assim, aquela coisa que ela fazia, né? Mas assim, no cinema, uma coisa muito legal e tal, muito divertida. E aí assisti entrevistas da Dercy, à medida que fui ficando mais velha, e teve mas eu assim, não vou te dizer que eu era fã, nem que eu não gostava. Era uma criatura que para mim já existia, já tinha o seu lugar e tal, um ícone, né? E uma figura agradável de conhecer, de assistir. Sempre uma artista, assim, sempre agradável, sabe? Gostoso de assistir. Aí, não sei exatamente que ano, mas eu fui convidada pelo Jornal da Tarde nós éramos atrizes de várias gerações que foram convidadas para assistir Dercy e depois bater um papo com ela no camarim para uma matéria do Jornal da Tarde, que era do Grupo Estado e tal. Então fomos, olha só, Maria Alice Vergueiro, Mira Rá, Rose Campos, Cristiane Trisserri, que foi quem teve a ideia desse encontro, eu e Denise Fraga.
E eu, Denise, estávamos, né? Nós mais garotinhas, assim. E aí fomos assistir Dercy, depois sentamos lá para conversar com a Dercy, no camarim. E ela conversou com a gente, foi tão legal, e ela aconselhou, ela falou várias coisas, contou um pouco da vida dela, uma pessoa muito agradável, assim, uma colega muito legal. E aí uma coisa que eu não esqueço, isso era anos 80, tá? E a Dercy disse o seguinte: meninas, não fiquem mostrando o corpo de vocês à torta e à direita, deixem para mostrar os peitos da minha idade, porque aí é transgressor. Antes é só exploração sexual do corpo de vocês não vão ganhar nada com isso. Né? Então, assim, a consciência, a inteligência e a sabedoria da Dercy, ela sabia muito bem onde ela estava pisando. Né? Então, tem histórias da Dercy que são incríveis. Então, eu tive essa oportunidade. Quando surgiu o convite, eu fiquei, mas olha, mas eu, será? Aí eu falei pro Kiko Rieser, o autor e diretor, eu falei, Kiko, eu não imito ninguém. Ele falou, mas eu não quero que imite. Eu quero construir, eu quero justamente contar essa história. E aí a gente começou a ensaiar. E eu comecei a estudar mais sobre Dercy Gonçalves, comecei a ficar encantada, comecei a rever entrevistas da Dercy, filmes e tal, com a cabeça que eu tenho hoje. Então, tem entrevistas dela no Roda Viva que são absolutamente reveladoras, porque eu precisava conhecer, para construir, a Dercy por trás do estereótipo, por trás dessa persona dela. Então, conhecer a pessoa e não a pessoa. Exatamente. Então comecei a reparar quando uma coisa incomodava, ela mexia nos anéis, ela fazia uma coisa assim, né, e tal. Aí ela já queria levantar, já. Então, assim, de repente, nas entrevistas, conforme que ela vai contando, tu vai acompanhando o ritmo do pensamento dela por trás das respostas. É muito interessante. E eu, que sou uma pessoa muito observadora, adoro estudar pessoas, né, olhar, observar, aprendi muito com ela. E peguei, claro, fui estudando os trejeitos e tal. Lógico, assim, eu me refiro a ela na minha interpretação, porque eu não, é como eu falei, não sei imitar ninguém, eu acho que eu já tenho uma personalidade muito forte. Estamos conversando aqui ao vivo no Do Bom e do Melhor, nos estúdios da Bandeirantes, com a Grace Gianoucas, falando sobre esse espetáculo de sucesso, Nasci pra Ser Dercy. Vou passar o serviço que fiquei devendo até 26 de julho no Teatro Itália, aqui na capital paulista, sessões aos sábados e domingos, às 17 horas, às 5 da tarde, nesse mês de junho. É, exatamente. Junho, às 17 horas, horário bom para levar a mãe, para levar o pai, para levar a avó. Horário que dá, a pessoa vai lá, curte um pouquinho e ainda dá tempo de sair ali, tomar uma sopinha e voltar cedo pra dormir cá. cedo. E aí em julho, uma mudança de horário. Aí sim, em julho, uma mudança de horário aos sábados, às 8 horas da noite, e no domingo mais cedo, às 19 horas, às 7 horas da noite. O Teatro Itália fica ali na Avenida Ipiranga, 344, na República. Ingressos em simpla.com.br. Tenho também um perfil no Instagram, o ouvinte pode seguir aqui, acompanhar no Instagram. É @Nasci pra Ser Dercy. Underline. Nasci pra Ser Dercy, underline. Nasci pra Ser Dercy, underline. Aí tem o link que redireciona já para a venda ali dos ingressos. Daqui a pouquinho eu vou passar o da Grace também. Antes disso, tem mensagens de carinho aqui dos nossos ouvintes. O Francisco Ferreira de Oliveira, bom dia. Cida Luz Jumira também está aqui. O Daniel Paula diz que vocês alegram muito o meu dia. O Rodrigo, a Biba Fonseca também está aqui, está acompanhando a distância, queridíssima, parceira aqui sempre. Adoro a Grace. Eu e minhas amigas aqui de Santos vamos subir a serra só para ver a Grace. Ingressos já garantidos, não vejo a hora. Oba! Cleusa, você vai adorar mesmo, não é porque a Grace está aqui não, mas é que você vai adorar e não à toa, né, tá percorrendo essa trajetória aí de sucesso. Margarida Alves, um beijo para você. A Ruteli Alves. Grace, maravilhosa, adorei assistir Etamundo Melhor, que era a Jocasta, não é isso? Isso, delícia de a Ruteli aqui mandando mensagem, tem também no nosso WhatsApp, não é, no 11 99904 8756, mensagens de carinho, a gente vai repassar aqui. A Denise, né, onde vai ser o espetáculo? Teatro Itália aqui em São Paulo. Vem pra cá, viu, Denise? Vem aqui pra São Paulo pra você assistir a Grace de pertinho aí, o Nasci pra Ser Dercy. Você sabe
sabe, ô Grace, que das últimas vezes que a gente conversou, o tempo não permitiu, né? Mas a sua trajetória, o seu início, tudo que você construiu, é muito interessante, não é? A sua carreira como um todo, porque você é de Rio Grande, você é gaúcha de Rio Grande, uma família numerosa, né? Acho que você é a caçula de 6 irmãos. E para quem hoje, daí voltando, né, o que você falou, que a gente vê ali o glamour, né, do teatro e não sabe, né, como que tudo é feito, né, demora a produção, tudo mais. Queria entrar aqui na sua casa, né, porque você tinha uma ligação, né, com os bichos, né? Muito. Mas assim, de pinguim a caranguejeira. Exatamente. Eu tô até com a camiseta aqui, Anta é elogio, porque eu sou apaixonada por antas, o Instituto Incabe, Iniciativa de Conservação da Anta Brasileira, que está há 30 anos fazendo um projeto incrível. E aí eles estão lançando um filme, chama Anta, o filme. Então, assim, eu sou ligada a tudo que é bicho, tudo que é preservação da natureza, porque, acima de tudo, eu aprendo muito com os animais. Eu aprendo muito com a natureza, com os processos. Eu acho fascinante. Eu não sei viver longe da natureza. Então, na minha casa, lógico, assim, a minha família é toda, assim, meu pai e minha mãe sempre foram da bicharada, sempre adoraram animais e tal, então tinha aquilo normal. Cachorro, galinha, pintinho, pato, tartaruga, né? O que aparecia de bicho, cada um gostava de um e todo mundo gostava de todos, e era uma loucura. E aí, a gente estava em Rio Grande, né, da cidade de Rio Grande, que tem o balneário do Cassino, que é onde as pessoas tinham casa para ir veranear. Hoje já virou uma coisa só, né? Mas aí, cada vez que a gente ia passar o verão ali na praia, né, as férias, voltava com um bicho novo, um cachorro, não sei o quê. E a minha mãe dizia, meu Deus, mais um bicho, não aguento mais. Mas assim, ela amava também. Então a gente teve. Meu irmão mais velho, Norton, ele é biólogo marinho. Então ele foi um dos fundadores da universidade, da faculdade de oceanologia. E então, assim, cada um foi indo para uma área, né? E todo mundo sempre com os bichos. Então eu tive coruja, eu tive gavião também, que eram bichos que apareciam quase quebrada, machucados. Aí meus irmãos pegavam, cuidavam e soltavam na natureza. E meu irmão chegou a fazer um viveiro enorme, tamanho, digamos assim, de uma garagem para 3 carros alta, assim. E ele mesmo foi lá, ele comprava bichinhos, comprava passarinhos que eram presos em gaiola, botava naquele viveiro que tinha árvores pelo meio para eles treinarem e soltava. Então, assim, lá em Rio Grande também, apareciam muitos animais sujos de óleo, pinguins e filhotinhos de leão marinho, lobo marinho. E também muitos foram para minha casa cuidar, para a gente tentar salvar. Hoje, inclusive, Rio Grande tem o CRAM, o Centro de Recuperação de Animais Marinhos Vítimas de Acidentes Ecológicos. E é um trabalho muito legal, né, que sempre ajuda. Então, eu tive essa bênção de poder conviver muito com os animais. E hoje eu moro num lugar, aqui em São Paulo, por incrível que pareça, que eu tenho os meus cachorros, tenho meus gatos, ali as minhas roupas sempre cheias de pelo, mas eu também tenho a possibilidade de ter muitos pássaros ali, então toda manhã eu dou comida. Aí eu também tenho os saguis que passam na minha rua, eles estão com um filhotinho, a coisa mais querida, eles vêm comer. Aí tem também os meus gambazinhos, os saruês, que eu cuido também, dou comida para eles toda noite. O que eu posso fazer para mim prestar a minha voz para a preservação e para o amor aos animais e à natureza, para a preservação, porque é a nossa vida, gente. Deus está lá. E você teve também, além disso, desse contato, né, isso desde a infância com os animais, e esse amor, esse cuidado, você teve também uma infância muito lúdica, muito criativa. A sua mãe desenhava, pintava? Minha mãe pintava, minha mãe desenhava, que tu não sabia se era uma fotografia, e quando tu ia ver, nossa, é um desenho, sabe? Ela era muito criativa, minhas irmãs, todo mundo pintava, todo mundo cantava, todo mundo um pouco das artes. Meu pai gostava muito de ler, meu pai falava
5 idiomas, autodidata praticamente. Meu pai era agente marítimo, ele trabalhava para Petrobras, para Fronap, várias, e para o Lloyd brasileiro. Então ele era como um agente, uma agência que atendia a todos os navios e as companhias internacionais em terra, né? Então, para ele se comunicar com todo mundo de vários países, ele foi aprendendo. Então, eu falava grego, meu pai, né? Falava português, lógico. Grego, porque ele era de origem grega, né? Alemão, italiano, espanhol e inglês. Uau. Então, era... E muitos livros na minha casa. Meu pai sempre incentivou muito a gente a ler, e isso foi muito importante, muito importante. E você também gostava já, desde menina pequena, teatrinho, figurino, interpretar? Eu infernizava as visitas. Não podia uma visita em casa que eu ia fazer um show. Então, tem uma história engraçada que num desses navios, assim, meu pai... os comandantes sempre davam algum presente para a família, né? Aquela troca de gentilezas. E aí o comandante deu para o meu pai uma fita cassete, né? Que era uma versão da trilha do filme Love Story em japonês. E aí tocava aquela fita, aí eu comecei a dublar aquela fita, aquela música, animal, aí eu botava uns vestidos, fazia show pras visitas, o pobre das visitas. Mas até esse momento era hobby mesmo, diversão. Eu era uma criança, devia ter uns 6 anos, 7. Mas nessa época você ia ao teatro, tinha teatro, você assistia alguma coisa? Eu assistia a sessão da tarde, não tinha teatro em Rio Grande. Rio Grande foi uma cidade muito importante para o teatro. Ela tinha 4 teatros grandes, né, nos anos 40 e tal, porque ela era a rota das companhias itinerantes de teatro que iam para Buenos Aires, né? Porque Rio Grande é assim, é quase fronteira com praticamente. Depois é Chuí, Santa Vitória do Palmar, Chuí. Então, era a rota. Então, ali tinha teatro, vinham as companhias do Procópio Ferreira e tudo. Eu não peguei isso, né? Quando eu nasci, os teatros já tinham virado cinema, né? Vi muitas coisas legais, e lá a gente esperava, quando era criança, assim, o jornal de São Paulo, o jornal do Rio de Janeiro, chegava no dia seguinte, né? A gente tinha uma revista, que era a revista Pop, que eu adorava, ela demorava um mês para chegar lá na minha cidade, né? Então, assim, a gente sempre foi muito ávido por troca, por conhecimento. E eu não frequentava teatro porque não tinha teatro na minha cidade, não se fazia. Eu fazia na escola. O que era teatro exatamente, eu não sabia. Mas eu fazia na escola, nas Bandeirantes. Nossa, eu fui muito metidinha. Sempre fui das artes, assim. Desenhava, gostava de poesia, gostava de ler. E aí eu fui presidente do Grêmio do meu colégio. Porque na época da ditadura, todas as escolas tinham que desfilar, né? E eu tinha horror de ter que desfilar de saia, porque a minha cidade, a mar aberto, muito vento, a saia vinha parar aqui, os meninos ficavam rindo da nossa cara porque aparecia a calcinha, um inferno. Aí eu resolvi fazer um abaixo-assinado pra gente não desfilar, não pode. Sala em sala, tu cria, tu desenha, tu pinta, tu toca, vamos fazer um festival. E virou um festival que durou alguns anos. Então vamos desfilar de calça. Eu sei que esses abaixo-assinados na escola me levaram a concorrer no Grêmio, e eu fiz um festival de artes na minha escola. Eu fui de saia para promover as capacidades criativas daquela escola. Qualquer que fosse a manifestação artística ali. Eu me lembro que eu queria fazer coisa de poesia, né? E aí eu já tinha visto em algum lugar aquela coisa da literatura do cordel que pendura com coisa. Aí eu repetia aquilo e tal. Então era tudo, eram varais com as coisas penduradas, era o que eu tinha como fazer, e foi incrível, assim. Ô, Grace, mas eu queria te perguntar o seguinte, por que no vestibular você colocou antropologia e como segunda opção artes cênicas, né? Foi um pedido de papai, de mamãe, da família? Não, foi um pedido da Grace. Você? Eu jamais tinha pensado em ser atriz, trabalhar com isso, porque não existia esse mercado.
Eu era e sou apaixonada por antropologia. Eu queria ser antropóloga, queria trabalhar com comunidades indígenas, quilombolas, e, acima de tudo, eu queria defender os nossos guardiões da natureza, que são os povos indígenas. Eu, se tivesse passado para isso, eu estaria morta, porque eu ia me botar na frente de madeireiros, aquela paixão, assim. Sim. Então, eu acabei indo fazer vestibular em Porto Alegre para sociologia, para fazer antropologia, e tinha que botar uma segunda opção. Eu escolhi um curso ali, eu falei, deve botar teatro aí, deve ser visão legal. E é isso que eu passei, e descobri esse universo e as possibilidades. Isso aí, eu já estava em Porto Alegre e tal. E aí, vou te contar uma coisa. Quando eu tive, aí depois, eu passei para o segundo semestre e surgiu uma vaga, surgiu uma possibilidade de eu passar 6 meses, assim, na Inglaterra, cuidando de umas crianças brasileiras e tal, que a mãe fazia doutorado e ela precisava de alguém para ficar de confiança, assim, brasileiro, para ficar com as crianças. E eu fui aprimorar meu inglês. E lá na Inglaterra, aí tendo passado para teatro, né, para artes cênicas, eu comecei a assistir mais teatro. Né? Comecei a ver coisas, muito teatro de rua, muita manifestação, muita coisa incrível, né? E eu fiquei lá viajando e vendo muito teatro na Europa. E isso foi muito bacana. E hoje, eu vou te dizer, a gente tem bastante influência, né? A nossa cultura clássica, digamos assim, ela é europeia. Mas hoje me interessa demais toda a manifestação artística de teatro brasileiro, ou seja, os rituais indígenas, as questões do teatro negro e tal. Então, assim, eu acho que a gente tem muito para descobrir sobre o verdadeiro teatro brasileiro. Claro, temos Nelson Rodrigues, temos maravilhosos, sabe, coisas incríveis, né, do teatro brasileiro. Mas hoje eu estou numa busca, assim, da história do nosso país. Então, estou muito feliz de fazer Dercy, que foi uma mulher incrível, né, que formou gerações de comediantes com estilo, originalidade no jeito de construir o tempo de comédia, que hoje todo mundo persegue e ninguém dá o crédito para Dercy. É verdade, é verdade. Aí você começa a se aproximar, então, do teatro, de grupos também diferentes. Porque, claro, na faculdade, ali na universidade, tem uma parte toda teórica ali, acadêmica, meio maçante. Mas você, em Porto Alegre, começa justamente a ter esse outro olhar, que você também teve na Inglaterra, mas teve em Porto Alegre, de descobrir outros grupos, né? Não, de descobrir grupos que eu nem sabia que tinham. E aí eu fui convidada ainda no segundo semestre da faculdade, no primeiro semestre, para fazer um trabalho para um pessoal que estava se formando em direção. Aí eles pegam alunos dos primeiros. E aí eu fiz um trabalho com eles dirigiram, e pessoas de fora da faculdade vieram assistir. E aí dali eu fui convidada para já começar a fazer outras coisas fora da faculdade e de repente eu comecei a assistir coisas incríveis ali de outros grupos e tal. Claro, estava envolvida naquilo e tinha tido um grupo que era o Balai de Gatos, que era um grupo que se formou a partir do momento que eles fizeram um curso com o Asdrubal, trouxe trombone. E o Asdrubal foi lá, foi se apresentar, deu cursos, e esse pessoal fez um curso e montou um grupo. E aí eu vi que esse pessoal, numa apresentação, e eu fiquei encantada, eu falei, é por aí! E aí esse grupo rachou, me convidaram para fazer um espetáculo, o pessoal que saiu, né, me convidou para fazer um espetáculo, e ali nós fizemos um espetáculo, ganhamos todos os prêmios, enfim. A sua estreia no teatro, o seu primeiro espetáculo é O Acre Vai à Rússia. Exatamente. É o seu Marco Zero. Exato. Que é com esse grupo que rachou. Exatamente. E aí já fez um sucesso, ganhou prêmios também, Exatamente. mas é o que você considera mesmo o início da... Porque foi o meu projeto, assim, minha apresentação para público, né, fora da universidade. E o Acre Vai à Rússia, que foi em 1983, né? E ali foi incrível, 83. Aí em 84, em 81 eu já estava, na verdade, fazendo performance, fazendo várias coisas. Eu já estava me apresentando, porque nos anos 80 tinha muito isso, a gente fazia muita performance, né? A gente invadia espaços, a gente fazia as coisas. Em espaços não convencionais, é isso? Exatamente.
praças, bares, coisas desse tipo, né? E Porto Alegre é uma cidade muito criativa. Pelo menos na minha época que eu morei lá, era muito criativo. É como assim, eu vejo às vezes como, sabe, Recife, que tem uma linguagem muito própria. Inclusive tem um documentário que chama A Fria Linha do Horizonte, que fala sobre essa cultura do sul, né? Que o Brasil não é só tropical, tem a parte gelada, né? Que reúne as pessoas. Né? Então, daquela coisa da milonga, coisa da música. Então, assim, eu já estava me apresentando, acho que desde 81 mesmo, eu já estava fazendo coisas, mas assim, o espetáculo que eu tenha feito foi o Acre Vai à Rússia. Aí é claro, né? Não vai dar pra gente contar assim em detalhes, mas uma virada aí, acho que daí a primeira virada mesmo, além desse espetáculo, foi que na plateia tinha Caio Fernando Abreu, você já me contou Exato. essa história, foi te assistir, gostou muito de você, viraram amigos a ponto dele te convidar para vir aqui para São Paulo. Exato. E aí você veio com pouco dinheiro, com muita vontade, com um sonho de fazer acontecer, ficou na casa dele, Grace. Exato, dividimos a casa. E aqui você também batalhou muito, né? Sim, aqui eu fui trabalhar de garçonete para pagar meus cursos que eu queria fazer para terminar minha formação, porque a faculdade lá eu abandonei. E aí eu me dava uma saudade de estar no palco, aí eu largava a bandeja, fazia uma performance e continuava trabalhando, né? No restaurante? Nos bares. Eu me apresentei muito. Você estava ali servindo e fazia uma cena ali? Largava a bandeja, fazia uma cena, aí todo mundo aplaudia, eu voltava a trabalhar de garçonete. Esse foi meu palco, e é o que eu sempre digo, táxi, siga aquele público, porque eu ia nos lugares, ninguém me conhecia, fazer teste, ninguém me dava... Eu falei, vou me apresentar aqui mesmo, é palco, entendeu? Então, como eu já vinha dessa experiência de Porto Alegre, de espaço alternativo, fui criando coisas. E dali outros bares começaram a me ver, começaram a me chamar para fazer essas intervenções e essas performances. E durante muito tempo eu fiz performance em bar e trabalhei de garçonete para me manter e para pagar meus cursos. E o primeiro espetáculo que a gente fez... aí eu me juntei com a Angela Dipp e tal. Primeiro espetáculo que a gente fez, que era uma reunião de todas as coisas que a gente tinha criado para bar, tinha público. Estava cheio das pessoas que tínhamos assistido em bares. Qual foi? Foi nas gôndolas do Tietê, das Arpias. Eu, Ângela e eu, Giovanna Gold. E aí você começa, então, esse público, né? E aí as pessoas vão conhecendo o seu trabalho. Convite para televisão foi TV Mix. Mas sim. isso muito tempo depois. Muito tempo depois, Então, primeiro teatro, assim, foi emendando vários projetos Vários aí? projetos criados por nós. E a gente juntando uma galera, sempre juntando galera. E a gente se apresentava em boate punk, em casa de show, Aeroanta, sabe? Abrimos muito show, fizemos muitos eventos. Então era uma coisa assim que claro, a gente chamou atenção, né? E aí o Fernando Meirelles gostava do nosso trabalho, todos contemporâneos. Sim. E aí fui convidada para fazer, por causa dessas performances, o TV Mix. A gente fazia quadros de humor para a Gazeta, que passavam no meio da programação, que era essa TV praticamente ao vivo. Aí dali também veio o convite para fazer Rá-Tim-Bum, né, para fazer teste para o Rá-Tim-Bum. Veio também, no meio disso, um pouquinho antes, esse convite para fazer teste para o Chapadão do Bugre, aqui na Bandeirantes. Então essa coisa da TV veio vindo, mas teatro é minha base, sempre. E você sempre, né? Bom, a Terça Insana, né? O que você fez, e faz, porque às vezes você volta ali, né? O Grace em Revista que eu assisti também, passando por todos os personagens, né? E Grace, você escreve todos, você cria, você dirige, você produz. E aí o Terça Insana, quando foi lançado ali, era a proposta mesmo, textos diferentes, todas as noites, né? Toda noite um tema diferente, com um texto diferente, com um personagem diferente, pra gente pensar um humor contemporâneo, sabe? Um humor que analisasse a sociedade, que fosse um espaço filosófico e bem-humorado para a gente pensar o cotidiano sem humilhar ninguém, sem imitar ninguém. É para rir com e não de, né? Exatamente. E isso foi bem revolucionário, porque isso sempre esteve presente no meu pensamento e eu consegui espalhar essa ideia, né? Da gente refletir. O humor filosófico, que eu chamo. Que a Terça Insana era um humor filosófico, né? Muitas vezes, quando a gente constrói algo, quando a gente faz algo bacana, às vezes a gente não tem ideia, né? A dimensão do que foi aquilo.
Você tem com o texto? Hoje eu tenho. Você tem? Hoje eu tenho. Na época eu tinha que fazer, porque era uma necessidade interna minha, de discutir, de questionar. Eu sou muito filosófica, eu sou sagitariana, eu gosto de pensar. Então, assim, trocar ideias, ver o que os outros estão pensando, adquirir conhecimento, evoluir, né? Hoje eu tenho. Inclusive, eu vi essa semana um sketch do Porta dos Fundos, sobre Santo Antônio, Deus. É ótimo esse. Ótimo. Das gírias jovens, não é? É, exatamente. Você não consegue mais conversar nos dias de hoje, não é o isso? Santo Antônio que fica desesperado, não sabe o que é isso, o que é aquilo. Aí tem um cupido que fica na internet. Então, assim, é muito terça insana. Eu fiz a Santa Paciência, que falava do Santo Antônio. O Robertinho fez o cupido, que também não conseguia flechar ninguém nos lugares. Então, assim, a gente percebe que a gente inspirou muitas gerações, né? Os redatores estão aí. E assim, claro que eu também fui inspirada por muitas coisas. E essa corrente, né? E eu fico muito feliz de fazer parte disso, né? Você falou, quando a gente estava falando sobre Dercy, que você gosta muito de observar, de estudar, né, e foi atrás da Dercy. Esses personagens todos que você criou é muito da sua percepção da vida, do cotidiano, não é? Você escreve todos os dias? Você está olhando aqui, pega um insight do que aconteceu aqui, põe no papel para não virar uma... Não. Olha, eu quero deixar uma coisa clara. Eu escrevia muito os meus personagens, todos os meus personagens. Eu auxiliava as pessoas a escreverem os seus, né? As pessoas vinham com ideias, eu ajudava, porque a ideia da Terceira é fazer com que os atores criativos se tornassem autores e criadores dos seus próprios textos e personagens, e isso foi uma coisa que se espalhou. E testassem também. Que experimentassem e tal, mas eu tinha aquela supervisão como editora final, certo? Mas assim, eu não escrevo todo dia, não. Eu acho que isso é uma questão de episteme, né? Às vezes tu tá com aquele foco e tu tem que escrever, tu fica olhando as coisas. E hoje eu vou te falar um negócio. Eu não escrevo todos os dias, e também passo uns tempos sem escrever, porque às vezes eu fico tão chocada, eu não tenho o que falar, sabe? Mas eu tô preparando um trabalho novo. Autoral? Eu tô com duas atrizes autoras, que é Terça Insana Produções. É um novo trabalho que é voltado para mulheres, claro, aberto ao público. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes que eu acho que a gente tem que discutir hoje é o patriarcado, né? Então, sem caretice, sabe, de uma forma com bom humor. E porque eu acho que a comédia é uma ferramenta excelente para a gente discutir algumas coisas que são tabu. Então estamos preparando, eu, Verônica Debon, Ana Ricari, e estamos preparando um trabalho novo, que é a produção da Terça Insana Produções, que chama Antipáticas. Já estão ensaiando, estão nos textos? Estamos criando, levantando, e deve estrear em setembro, outubro. Não Volte temos aqui, tempo. Hein, Grace? Claro, Volte aqui amor. Para dividir aí as novidades. A Ana queridíssima já esteve aqui. Eu não paro, né? Eu não paro. Que bom, sempre com novidades. E a novidade mesmo, bom, não é novidade, porque está em cartaz há bastante tempo, mas a novidade é a volta, o retorno a São Paulo depois dessa turnê nacional, entre novelas também, os ouvintes estão lembrando aqui de personagens de novelas, não dá tempo da gente trazer aqui toda, né, a filmografia da Grace, mas todo mundo aqui também falando, né, daquela personagem que viralizou, ganhou o spin-off, que é a Teodora Abdala, de Haja Coração. O sucesso no palco, no cinema, na televisão. E agora convidar mesmo o ouvinte a ir ao teatro, frequentar esses espaços, ocupar a cidade. No Teatro Itália, Nasci para Ser Dercy. Grace levou todos os prêmios, o Kiko também, de melhor roteiro, de melhor texto, direção. São os prêmios de teatro mais respeitados, né? O Shell, a PCA, o PRIO, o Bibi Ferreira. Então, assim, não é só o público que gosta. A crítica adorou, né? Os especialistas. Então você tem que ir lá se divertir um pouco. Nasci para Ser Dercy até 26 de julho, Teatro Itália em São Paulo, sessões aos sábados e domingos às 5 horas da tarde no mês de junho. Em julho, sábados às 20, domingos às 19, Teatro Itália na Avenida Ipiranga, 344, ingressos em simpla.com.br. O @ do espetáculo é Nasci para Ser Dercy _ e da Grace Gianoucas. Grace Gianoucas. Grace, diga. Eu quero contar uma coisa para vocês. Por favor. Olha,
Os horários estão muito bacanas, né? Agora em junho, porque é às 17 horas. E hoje, que tem jogo, a gente vai fazer espetáculo às 17 horas. E aí, as portas do teatro se abrem. Baixa o telão para todo mundo assistir o jogo lá no Teatro Itália. Então vamos curtir o jogo juntos, porque não é porque a gente faz teatro que a gente e vai ao teatro que a gente não gosta de torcer pelo Brasil. Então hoje tem evento especial no Teatro Itália pra gente curtir juntos o jogo às 7 horas, né? Então, e aí vai estar aberto ali o bar, vai ser uma curtição. Não precisa pegar trânsito para ir ver o jogo. Então já vai ao teatro, faz uma coisa cultural e aí faz uma coisa do esporte. E eu quero dizer para vocês que, assim, o Brasil assistiu, a gente tem quase 200 mil pessoas que assistiram esse espetáculo pelo Brasil. Então é a última temporada em São Paulo. Não perde, gente, porque depois não sei quando é que eu volto. Grace, te agradecer mais uma vez sempre, viu, pela visita, pelo papo, pelo alto astral, pela energia. Brigadíssimo. Nós vamos falando em Copa, nós vamos aos Estados Unidos aqui, mas brigadíssimo, viu, Grace? Um beijo grande. Beijo. Quero falar só mais uma coisa. Teatro Itália, no centro de São Paulo, maravilhoso, que está seguro, viu? É verdade. Tem polícia por todos os cantos, então você vai tranquilo. Claro, não ficar marcando com o celular na mão, né? Mas vai de boa que não tem assalto. Grace, um beijo, volte sempre, brigadíssimo. Beijos.